Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Polícia Civil apresenta Mano Caio e diz que ele planejava chacina contra traficantes em Manaus. Caio Wellington Cardoso dos Santos, o Mano Caio, seria conhecido no mundo do crime como perigoso, violento e sanguinário. Ele é acusado de chefiar uma facção criminosa e participar de dezenas de homicídios na cidade de Manaus. O suspeito estava foragido do sistema prisional do Amazonas desde 2014. Foi preso em Fortaleza, mas fugiu para o Rio de Janeiro, onde foi capturado em Rio das Ostras, município da região dos Lagos do estado carioca. O delegado Juan Valério afirma que os investigadores estavam acompanhando os passos do acusado há 2 meses. A Delegacia de Homicídio já estava investigando há cerca de 2 meses, para encontrar e efetuar a prisão do Caio, pois nós já tínhamos um mandado de prisão expedido contra o mesmo. Então, todo o sistema de segurança atuou em conjunto. Mano Caio, ou Caio do 40, tem 7 mandados de prisão expedidos contra ele e inúmeros outros que correm em segredo de justiça. Com apenas 25 anos, ele é acusado de envolvimento direto em 14 homicídios e indiretamente em outros 46. Mesmo com uma ficha criminal extensa, o suspeito já planejava uma chacina contra traficantes do Igarapé do 40 e todos os familiares das pessoas que estavam marcadas para morrer. Segundo o delegado Juan Valério, as mortes seriam por vingança. A ideia dele era invadir a área do 40, inclusive ele cita horário entre 5h30 e 6 horas da manhã, porque já teria encerrado o movimento do tráfico, essas pessoas estariam nas casas. Ele indica as casas das pessoas a serem mortas, eram pelo menos de 6 a 7 pessoas, de 6 a 8 pessoas. Inclusive, ele fala que não é para deixar nenhuma testemunha, que isso iria ficar na história do Estado. Caio é apontado como responsável pelo esquartejamento do traficante Frank Oliveira da Silva, o Frankzinho do 40, que liderava o tráfico de drogas no Igarapé do 40. O acusado, que estava no regime semi-aberto, volta para o fechado. O delegado Juan Valério não sabe se ele fica no Amazonas ou vai para um presídio de segurança máxima fora do estado. Daí estamos avaliando essa situação com o sistema prisional, mas inicialmente ele fica aqui. O estado do Amazonas tem no caso, se ele for encaminhado para o RDD ou para algum local assim, nós temos condições também. Entrarei em contato com o secretário do sistema prisional. E inicialmente ele ficar aqui, não há nenhuma previsão dele ser transferido. O acusado chegou a Manaus nesta terça-feira. A ação conjunta que prendeu Mano Caio contou com o apoio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos do Rio de Janeiro e integrantes da Força Nacional. O acusado já estava envolvido com uma grande facção criminosa carioca e no tráfico internacional de drogas e armas. Juiz federal esclarece sobre contas bloqueadas de pessoas físicas e jurídicas no Amazonas solicitadas pela Fazenda Nacional. O juiz da 5ª Vara da Justiça Federal em Manaus, Rafael Leite, esclareceu nesta quarta-feira o bloqueio solicitado pela Fazenda Nacional de mais de 6 mil contas de pessoas físicas e jurídicas no estado. Segundo o juiz, os bloqueios são parte dos procedimentos da execução fiscal, mas procurou tranquilizar os contribuintes atingidos. Aqueles que tiverem valores afetados por esses bloqueios que sejam considerados impenhoráveis, assim, principalmente as pessoas físicas que têm valores em poupança até R$ 37.480, ou então valores da sua conta salário, podem comparecer diretamente à vara, trazendo a documentação que comprove isso, para demonstrar a impenhorabilidade e viabilizar o desbloqueio. De acordo com o juiz Rafael Leite, o desbloqueio é tão rápido quanto o bloqueio e pode ser feito em até 48 horas. Ele aconselhou as pessoas afetadas pela decisão a buscarem a Fazenda Nacional o mais rápido possível. Se você tem um débito que não está resolvido, ou seja, não foi objeto de parcelamento, ou está ainda tramitando os seus procedimentos na Fazenda Nacional, é necessário que você traga isso para a execução fiscal para que seja esclarecido. Com a informação na execução fiscal, o processo não caminha mais. Então, não há bloqueios em processo com informação do parcelamento. Se por um acaso houve uma falha nessa comunicação, você, pessoa física ou jurídica afetada, pode conseguir uma certidão junto à Fazenda Nacional e trazer ao judiciário que o desbloqueio vai ser também igualmente resolvido em tempo rápido, 48 horas é a meta. A medida visa reduzir o acervo de processos que hoje soma mais de 6 mil ações na Justiça Federal.
Algumas ações, segundo o juiz Rafael Leite, chegam a ter mais de 30 anos. Para mais informações sobre o bloqueio e desbloqueio das contas de pessoas físicas e jurídicas, os interessados podem entrar em contato com a 5ª Vara de Execução Fiscal, 3612-3343, 3344 e 3352. Ok, diretor do Detran é chamado na Assembleia Legislativa para explicar aluguel milionário de terreno para armazenar veículos apreendidos. O deputado estadual Dermilson Chagas, do PEN, denunciou na Assembleia Legislativa do Amazonas um suposto superfaturamento entre o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas e a empresa WF Representações Limitada, no valor de 4,2 milhões na locação de um terreno para armazenamento de veículos apreendidos e aluguel de empilhadeiras a gás. A denúncia aponta 2 contratos feitos pelo Detran com a empresa WF Representações. O primeiro é para a locação do terreno na rua Goiânia, bairro Redenção, para servir de armazenamento de carros apreendidos. De acordo com o documento, o valor global de 2,5 milhões, a partir de 1º de setembro de 2015, é prorrogável até o limite de 60 meses, no caso, 4 anos. A R$209 mil por mês, onde dá um montante de 2.514.000. E aí eu fico prestando atenção nesses contratos que chegaram até mim e que me chamam mais atenção ainda que nesse terreno, que só tem um muro, uma cerca elétrica, ainda tem um contrato de uma empilhadeira, 2 empilhadeiras, que no mercado, deputado adjunto Afonso, uma empilhadeira zero, conforme está no contrato, custa R$100 mil e custa uma bagatela pequena de 54.512.000, um montante de R$654 mil por ano. 2 empilhadeiras. 2 empilhadeiras. Se ele conseguisse transformar esse dinheiro em cirurgia, nós teríamos salvado muita vida, em vez de estar fazendo o que estão fazendo no Detran. Nesta quarta-feira, o diretor do Detran, Leonel Feitosa, esteve na Assembleia Legislativa a convite dos parlamentares para dar explicações sobre os contratos. Segundo ele, não houve nenhuma irregularidade no processo licitatório e justificou alguns valores cobrados. Quando você aluga um veículo e só o veículo, você paga um preço. Quando você aluga o veículo com o operador, o preço é diferenciado. Então, logicamente que um operador de empilhadeira, ele é um empregado, diria assim, especializado, né? Porque tem que levantar peso, levantar os carros, ter cuidado para não bater um carro no outro, enfim. E isso, eles trabalham 24 horas, porque nós fazemos operações de 24 horas, finais de semana, e isso onera o custo, né? Onera o custo desse aluguel. Então, né, na realidade, foi feito também um processo de licitação na CGL e foi mostrado pelas empresas lá quanto é que se gastava no aluguel da empilhadeira e quanto é que se gastava para se manter o profissional trabalhando ali. Então, tudo isso está no processo, está na documentação que eu irei remetê-la amanhã para o gabinete da presidência e para o nobre deputado Dermilson, para que ele possa avaliar aí todas essas questões. As denúncias foram encaminhadas para o Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual para a fiscalização. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou 49 moradores do município de Boca do Acre que fraudaram o programa assistencial Bolsa Família e receberam de forma ilícita por anos o benefício. Os denunciados mentiram em relação às características econômicas e sociais para receberem os benefícios do programa. Entre eles estão servidores públicos, municipais, comerciantes, fazendeiros, agricultores, mecânicos, aposentados, entre outros profissionais. Mesmo os que se declararam desempregados, moram com parentes que trabalham e que compõem renda familiar superior ao limite definido para integrar o programa. A apuração da Polícia Federal e do MPF apontou que, entre os denunciados, há aqueles que receberam o benefício indevidamente durante cerca de 4 anos. Há casos em que o montante recebido ultrapassa R$8 mil.
Na denúncia apresentada à Justiça Federal, o MPF pediu a condenação dos denunciados pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. As penas podem variar de 1 ano e meio a 11 anos de prisão. Cilindro de gás explode, ou melhor, ameaça explodir no bairro São Francisco, na zona centro-sul da cidade. O Corpo de Bombeiros alerta: é preciso ter cautela na hora de manusear esse tipo de equipamento. Vamos à reportagem. Março de 2016, Avenida Batron, bairro Tancredo Neves, comunidade Novo Reino, zona leste de Manaus. Um caminhão que transportava cilindros de gás explode, deixando 2 pessoas mortas e outras 15 feridas. Perícia no local do acidente constatou que o manuseio irregular dos cilindros de gás rompeu a válvula de segurança de um dos equipamentos. Em todo o Brasil, os acidentes com cilindros de gás têm sido cada vez mais comuns e as consequências cada vez mais sérias. Na manhã desta quarta-feira, um cilindro de gás pegou fogo dentro de uma oficina mecânica, localizada na rua General Carneiro, bairro São Francisco. O autônomo Osias Pinho contou como tudo aconteceu. Eu acho que foi curto, próximo do cilindro, e na hora que deu curto, o gás estava trabalhando e deve ter pegado na borracha do cilindro, né? E deve ter queimado. Ele ficou com medo, puxou a mangueira, aí o outro cilindro soltou. Estava aberto, aí ficou mais próximo de sair. Aí vazou o gás. Aí na hora pegou fogo. A situação só não ficou mais grave devido à intervenção rápida do Corpo de Bombeiros, que agiu no resfriamento do equipamento, que poderia ter explodido e causado sérias consequências aos moradores da área, conforme explicou o sargento do Corpo de Bombeiros, João Carlos. Do jeito que estava aí, e a quantidade de gás que tinha no cilindro, ia ser uma proporção bastante grande. Mas graças a Deus nós chegamos no momento hábil e conseguimos contornar. O sargento orienta as pessoas que trabalham com cilindros de gás para que redobrem a atenção no manuseio, bem como o local onde será guardado para uso. Ele deve ter um cuidado especial e protegido. E acabamos de orientar o pessoal aqui da oficina sobre isso. Ele deve ser protegido como aí? Como é que ele deveria estar? Um compartimento onde ele cobria o próprio cilindro, onde não tem, e aconteceu esse problema aí de vazamento de gás. Cilindros com gases sob pressão são potencialmente bombas que podem explodir, causando enormes danos materiais e perdas de vidas, se mal manipulados. Segundo especialistas, um cilindro, por exemplo, contém 2.265 litros de ar, 3.000 PSI, ou libra-força por polegada quadrada, suficiente para levantar os trilhos de uma locomotiva de 100 toneladas. Pois é, prevenção nunca é demais. O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Messias Andrade, informou que a diplomação do novo governador do Amazonas deve ser antecipada para o mês de setembro. O segundo turno da eleição suplementar será neste domingo, dia 27. O pleito foi determinado após a cassação dos mandatos do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira por compra de votos nas eleições de 2014. A data da diplomação dependia da análise de recursos julgados na noite de terça-feira em Brasília. Após ser informado sobre a decisão da Corte que manteve a cassação do ex-governador José Melo e o vice Henrique Oliveira, o diretor recebeu o pedido para que a diplomação do novo governador seja antecipada. A diplomação estava agendada anteriormente para o dia 2 de outubro e agora deve ser realizada em setembro. Saiba o que fazer no caso de precisar justificativa ou justificar o voto durante a eleição suplementar no Amazonas. Outro detalhe importante é entender a determinação que estabelece que o eleitor não poderá ser preso até 48 horas após a votação, a não ser que seja preso em flagrante delito. Começou a vigorar na última terça-feira e vai até 48 horas após a eleição a proibição da prisão ou detenção do eleitor como forma de garantir o exercício do voto. A determinação segue legislação eleitoral
e só não vale em caso de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto. Segundo a Constituição, são considerados crimes inafiançáveis a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Rui Vanderlei é chefe do cartório da 2ª Zona Eleitoral e destaca a importância dessa lei. São 5 dias antes e 5 dias depois que a legislação eleitoral determina que a prisão só pode ocorrer em flagrante, em flagrante delito. Então, nesse caso, está todo mundo salvaguardado, exceto nessa situação que eu acabei de destacar. O chefe de cartório também explicou sobre os tipos de justificativas de voto, uma vez que está em curso uma eleição suplementar. Segundo ele, quem estiver fora do Amazonas pode justificar a ausência até 60 dias após a eleição. Mas, no caso dessa justificativa, será burocrática. A justificativa mais simples é no dia da eleição, O eleitor do estado do Amazonas comparecer numa sessão eleitoral e apresentar sua justificativa. O eleitor, por exemplo, de Itacoatiara, que esteja em Manaus, ele apresenta a justificativa aqui em Manaus. O que é de Manaus esteja em Itacoatiara, ele apresenta a justificativa lá. Além disso, a partir do dia seguinte da eleição, no caso segunda-feira, ele pode justificar, mas procurando um cartório eleitoral, e é uma justificativa mais burocrática, onde ele vai ter que apresentar um requerimento e juntar as provas. Por exemplo, se ele estava viajando, ele terá que juntar comprovantes de embarque aéreo, rodoviário ou fluvial, de acordo com o caso. Se estava doente, o atestado médico. A Rede Tiradentes estará acompanhando ao vivo a eleição no domingo com toda a sua equipe de reportagem. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta quarta-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.